Isaías capítulo 41, versículo 10 diz assim: Por isso não teme, estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus e eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Muitas das vezes a gente acaba meio que se isolando, não só por medo, mas pela solidão, sabe? Do que gera medo, que muitas vezes as pessoas têm medo de ficar sozinha, sofreram com algo à sua volta e acaba meio que prendendo elas emocionalmente, sabe? E deixando elas presas na própria consciência, achando que não tem mais ninguém, que tá sozinha, e aí elas acabam ficando com medo. E geralmente essas pessoas também têm mais dificuldade para se relacionar. Eu sei disso porque eu já sofri muito mesmo com isso. Isso acontece todos os dias na minha vida, uma coisa que eu tenho que lidar e não é fácil. Mas se acreditarmos em Deus, nós podemos fazer qualquer coisa, porque nele a gente encontra o verdadeiro significado de viver. Ele vai nos proteger durante nossa jornada e ele não vai deixar a gente se desamparar. E se a gente se desamparar, ele vai estender a mão para nós, só que cabe a nós escolher pegar na mão dele para se reerguer ou não. E isso é o caso de muitas pessoas que às vezes elas estão sofrendo e parece que é uma solidão sem fim, mas se acostumou tanto com a solidão que prefere ficar sofrendo do que tentar de novo porque se machucou muito. Tipo, fazendo novas amizades. Eu fui o tipo de pessoa que se magoou muito com isso, porque todo mundo fazia bullying comigo. Era literalmente todo mundo da sala, ninguém gostava de mim. Mas aí eu tive muito problemas para me socializar. Eu fiz psicólogo só uns 3 anos depois, mais ou menos, que eu comecei a interagir melhor com as coisas. E isso foi tão bom quando eu comecei a me socializar de novo, mas os traumas e as feridas não curadas, algumas, voltaram e isso me fez entrar meio que em colapso. Eu só não queria fazer mais nada, só não queria mais viver, e essa solidão me cercou por muito tempo, desejo. E eu sabia que era errado, mas eu estava tendo de alguma forma. Eu sabia que eu não poderia continuar mais vivendo daquele jeito, simplesmente na solidão, triste, com vontade de desistir de tudo. Então eu simplesmente só orei, continuei fazendo os devocionais, continuei lendo a Bíblia e meditando, porque eu sabia que Jesus ia me curar. E foi isso que aconteceu. Eu desabafei, estendi a mão a ele. Quando ele estendeu a mão para mim, eu só escolhi dar a mão. E agora eu tô aqui, muito melhor. Minha cara sempre era fechada. Eu vivi uma vida de mentiras, basicamente, porque eu sempre tentava agradar todo mundo, porque eu tinha medo de ficar sozinha de novo. Aí eu basicamente me dividia em várias caras e eu acabei me dividindo em várias partes. Só que quando eu vi, eu não estava suportando mais tudo isso. Também me veio à cabeça tantas outras coisas. Era um desastre total. E eu tinha medo de ficar sozinha por causa das feridas não curadas. Mas eu escolhi viver algo novo que Jesus tinha pra mim. Eu não queria mais ficar sofrendo daquele jeito. E eu decidi seguir os caminhos do Senhor. E eu agora tô muito bem. Sempre, todos os dias vai vir coisas pra gente se decepcionar.
E muitas pessoas vão errar com a gente vai errar com as pessoas porque errar é humano. Mas o que a gente não pode deixar é a gente ficar ali e deixar a solidão tomar conta da gente. Que eu deixei a solidão tomar conta de mim por muito, muito tempo. Mas a gente tem que abrir nossos olhos. E foi isso que eu decidi fazer, porque eu não tava aguentando mais. E ao invés de você estar aí parado, por que você não tenta se reerguer pra voltar a lutar? Por mais que seja difícil, eu sei, é difícil, vai ter muitos obstáculos e coisas que vão tentar lhe impedir, vão te decepcionar no meio do caminho, mas é a vida. A vida é assim, tem altos e baixos. A linha da perfeição, vamos fazer de conta que existe uma linha. E a vida sempre vai sendo assim, passando pela linha, vai indo em cima e embaixo. Só em alguns momentos que a gente vai passar pela linha, que é em alguns momentos que a gente consegue algo, por exemplo, algo que você queria muito e conquistou, como um carro. E algumas vezes a gente vai conseguindo acertar algumas coisas, mas outras a gente vai decair. E não pode se ser perfeito sempre, mas o que é importante é a gente buscar, lutar e nunca desistir todos os dias.